A série que traz as 48 seleções da Copa do Mundo de 2026 está no ar. Nesse 17º episódio, vamos falar da Bósnia e Herzegovina. Quer saber qual o estilo de jogo, quem são os principais jogadores, quem é o treinador, até onde o time pode ir, como é que foi esse ciclo para chegar até aqui? Tudo isso e muito mais a gente vai falar neste vídeo. Você está no canal Miguel Fortunato, Futebol de Seleções, o seu lugar para ficar bem informado sobre as coisas da Copa do Mundo de 2026. Peço o seu like, peço a sua inscrição e também que você assista o vídeo e deixe a sua opinião no final. Bom, vamos falar da Bósnia e Herzegovina, país de 3 milhões de habitantes, né, que ficou independente aí a partir de 1992, participou da Copa do Mundo de 2014 e agora conseguiu se qualificar para o seu segundo Mundial. Em 2022 não conseguiu a classificação. E aí a gente está falando de uma seleção que nunca se classificou para a Eurocopa, não conseguiu jogar uma competição ainda continental, mas na Copa do Mundo conseguiu ter sucesso de novo, né? Estava no grupo, nas eliminatórias, da Áustria e da Romênia. Então era um grupo nivelado, né? Teve alguns tropeços, teve alguns jogos inacreditáveis, como a vitória por apenas 1-0 contra San Marino. Teve a derrota em casa para a Áustria, que acabou custando a vaga, né? Foi ali no começo da eliminatória. E depois, no último jogo, a Bósnia contra a Áustria, disputando a vaga, disputando o primeiro lugar do grupo. Ela sai na frente, mas aí a Áustria conseguiu o empate e aí ficou com a vaga direta. A Bósnia foi para a repescagem e conseguiu a classificação que parecia improvável, né? Enfrentou o País de Gales fora de casa, conseguiu a classificação nos pênaltis e depois recebeu a Itália. E depois da expulsão, né, facilitou um pouco o trabalho, a Bósnia ficou com a bola o tempo todo, conseguiu o empate e conseguiu também se classificar nos pênaltis. A eliminatória da Euro foi muito ruim. Assim, se você falar para quem acompanha o futebol de seleções em 2023 que a Bósnia estaria na Copa do Mundo, a gente ia chamar você de louco. Porque assim, a Bósnia ela teve uma campanha péssima, com 8 derrotas em 11 partidas nessas eliminatórias. E dessas derrotas, por exemplo, tem 2 derrotas para Luxemburgo. Perdeu de 2-0 em casa e perdeu de 4-1 fora. Então, resultados horríveis, uma eliminatória muito ruim. Então, assim, é surpreendente que a Bósnia agora esteja na Copa do Mundo e num nível bem melhor, né? Na Nations League, a Bósnia ela foi líder do seu grupo na Liga B na temporada 22-23, só que na Liga A, em 2024, estava num grupo difícil, né, com Alemanha, Holanda e Hungria, e assim, resultados bem complicados, né? Perdeu da Hungria de 2-0 em casa, foi goleada por 7-0 pela Alemanha, perdeu para a Holanda por 5-2, então assim, uma experiência bem ruim. E agora, na próxima Nations League, a Bósnia estará de volta na Liga B, que é um lugar onde ela está mais dentro do nível dela. Nos amistosos, poucos amistosos, né? Sobra pouco espaço para a seleção europeia jogar amistoso. A Bósnia teve 4 jogos com uma vitória, nenhum empate e 3 derrotas. Bom, vamos falar de Sergei Barbares, que é o treinador da seleção da Bósnia. Desde 2024, né, ele chega para a Nations League, começa muito mal o trabalho, mas como eu disse, num grupo bem difícil. E é o seu primeiro trabalho como técnico, né? O Barbares, ele foi um ótimo atacante do futebol alemão, né? Jogou em equipes da Alemanha e na seleção da Bósnia ele é o 6º maior artilheiro da história da seleção. Com o tempo, a seleção foi melhorando e eu acho que o surgimento de jovens jogadores deu aí um gás para a seleção da Bósnia, que foi evoluindo, consolidando o trabalho e hoje está bem melhor do que estava aí há 2 anos atrás. Bom, para falar de destaques da seleção da Bósnia, não há como não começar com Edin Dzeko, né? Centroavante que fez aí carreira no futebol italiano por muito tempo, era aí já o grande nome da seleção da Bósnia e Herzegovina na Copa de 2014 e assim, é uma ótima forma de ir para a parte final da carreira, né? Tem 40 anos o Dzeko
e ainda está em ótima forma, né? Se a gente pega as estatísticas dele, pegando nas últimas temporadas, temporada 23-24 pelo Fenerbahçe, 25 gols. Temporada 24-25, 21 gols. E agora nessa temporada, apesar das lesões que teve, né, somando aí Fiorentina com Schalke 04, o Dzeko tem 8 gols e 3 assistências, né? E o Dzeko estava com uma lesão agora, nessa reta final de abril para o começo de maio. Ele se recuperou, então já voltou a treinar com bola, deve aí se preparar para a Copa do Mundo, né? Então, o Dzeko é um jogador que tem uma carreira muito respeitável pelo futebol de seleções e vai ser muito legal ver ele jogar a sua segunda e última Copa do Mundo com a seleção da Bósnia, né? E ainda rendendo, ainda jogando em alto nível. Outro destaque não poderia ser outro, senão o goleirão Nikola Vasily, que joga também na Alemanha, joga no São Paulo. E o Vasily, ele foi o herói dessa classificação, né? Nas duas disputas por pênaltis aí contra a Itália e contra o País de Gales. O goleirão de 30 anos aí é um dos pilares aí da seleção da Bósnia também, com certeza. Agora vamos falar de um jovem talento, um cara que, assim, provavelmente a gente vai ouvir falar dele em grandes clubes do futebol europeu em breve, né? Estou falando de Esmir Bayraktarevic, jogador que nasceu nos Estados Unidos, jogou aí as categorias de base nos Estados Unidos, mas optou aí pela cidadania bósnia por defender a seleção da Bósnia-Herzegovina. 21 anos, joga no PSV Eindhoven, da Holanda, né, equipe que foi campeã lá da Eredivisie. E o Bayraktarevic é um talento. É o típico jogador que joga aberto pela direita, que corta para a esquerda e tem um canhão na perna esquerda. Chuta muito bem de fora da área, tem muita qualidade, assim. É o típico jogador que faz sucesso, né? O protótipo que o futebol europeu adora. Jogador intenso, rápido e, assim, é um talento que vai ajudar muito a Bósnia nessa Copa do Mundo. Assim, já com 21 anos, ele vai ser fundamental para o time ter sucesso, tanto ofensiva quanto defensivamente, como a gente vai ver mais à frente nesse vídeo. E o outro jogador de destaque aí joga do lado esquerdo, né? O Sid Kolasinac é um jogador mais conhecido, já rodado, né? Tá na Atalanta, lateral esquerdo, jogador com experiência aí para ajudar a seleção da Bósnia mais uma Copa do Mundo. Completando os destaques, trago Tarik Muharemovic, jogador que está na mira da Inter de Milão, de outros clubes aí, né, para a próxima temporada, vem fazendo um excelente campeonato italiano pelo Sassuolo, se destaca aí pela velocidade, pela qualidade com saída de bola, é um jogador para ficar de olho. Assim como o Ermedin Demirovic, né, não é titular absoluto no ataque, né, ele disputa a posição ali de companheiro de ataque do Dzeko com o Tabakovic do Borussia Mönchengladbach, mas o Demirovic parece na frente, né? Ele joga no Stuttgart da Alemanha, parece na frente nessa briga, tem 13 gols nessa temporada, somando Europa League e Bundesliga. Vamos ao nosso campinho, então, para entender esse time da Bósnia. A Bósnia alternou nesse ciclo esse 4-4-2, que é o esquema que foi mais utilizado, né? Eu acredito que deva ser o da Copa do Mundo, com um esquema de 4-2-3-1, tirando o companheiro de ataque do Dzeko e botando mais um jogador ali no meio, né? Aconteceu muito esse esquema quando o Dzeko não estava, quando não tinha o Dzeko, colocava-se um jogador no meio e aí deixava o Demirovic ou o Tabakovic ali como centroavante. Então, pensando no time, a gente tem o Vasily no gol, o Dedic, né, que é o lateral direito reserva do Benfica, às vezes joga na esquerda também lá na equipe do Benfica, mas na seleção da Bósnia ele é titular. O Nikola Katic, que é companheiro do Dzeko no Schalke, é o zagueirão, ao lado do Muharemovic, e o Kolasinac, o lateral esquerdo. No meio, Sunzic e Basic, o Basic que joga no Astana do Cazaquistão, fazem essa dupla aí. O Tahirovic também foi titular em vários jogos. Então, assim, dentre esses três, Sunzic, Basic e Tahirovic, devemos ter aí os dois volantes titulares da Bósnia
na Copa do Mundo, mas sempre a troca. Sempre joga 2 desses e o outro que fica no banco entra no segundo tempo, até para retomar o fôlego, é normal. Tá? Aí no meio a gente tem o Bajaktarevic, que é o meia pelo lado direito, né? Faz essa função. E aí do lado esquerdo a gente tem o Memic, jogador do Viktoria Pilsen. Fique de olho também. Pode ser que comece alguns jogos como titular ou então entre no segundo tempo o menino chamado Kerim Alaibegovic. Ele joga no Salzburg e assim, é um menino de muito talento também. Ele joga ali pelo lado esquerdo, é uma correria, certamente pode ser uma atração aí dessa Copa do Mundo. É outro jogador aí que está no Red Bull Salzburg, mas já está aí despertando interesse de várias equipes grandes da Europa. E aí no ataque não tem muito segredo, né? É Dzeko, e aí a disputa entre Demirovic e o Tabakovic. Mesma coisa da questão dos volantes, né? Um começa jogando e o outro pode entrar aí no segundo tempo, bem consolidada aí a escalação da Bósnia e Herzegovina. Bom, vamos então olhar um pouquinho de prints que eu separei aqui para a gente poder ver na prática, né? Um pouquinho do que é a seleção da Bósnia e Herzegovina. Aqui a gente tem o Bajaktarevic em ação, ó. Ele é isso aqui, tá? Esse gol contra a Romênia, ele estava com a bola dominada do lado esquerdo, ele puxou com 2 marcadores, bateu de pé esquerdo e fez o gol. É assim, quem jogar contra a Bósnia tem que defender essa jogada, porque ele é estilo Arjen Robben, estilo Olise, é esse estilo aí. É jogador para time grande da Europa logo. Eu falo sem medo de errar, assim. E essa opção aqui, além de ele ter um chute muito bom, caso dobre a marcação e sobre espaço na ponta, que a gente está vendo nessa imagem, a Bósnia também pode trabalhar para subir alguém ali livre para fazer um cruzamento também, criando uma segunda opção de jogada. Então, assim, é uma jogada muito forte da Bósnia, você vai ver muito o Bajaktarevic ali na direita armando para bater direto. O segundo print que eu separei também tem a ver com o Bajaktarevic na fase defensiva. Aqui eu acho um problema, né? Você tem aí o jogador mais talentoso da equipe, ele tem uma responsabilidade defensiva muito grande, porque ele é o meia que baixa para fazer linha de 5, porque a Bósnia do Sergei Barbares, ela defende linha de 5. Só que não baixa o Mimic na esquerda, quem baixa é o Bajaktarevic, até pela juventude, né? E aí o lateral direito, o Dedic, ele fecha como um zagueiro, fica essa linha de 4 aí, e o Bajaktarevic desce para formar a linha de 5. Então é assim que se defende a Bósnia. Só que tem momentos de transição, como esse aqui, no jogo contra a Áustria, que o Bajaktarevic está recompondo. E aí pode surgir esse buraco pela direita. Isso é normal em jogos da Bósnia, isso acontece e pode ser um problema, né? Isso pode gerar gols para as equipes adversárias, esse tempo de transição que a Bósnia pode demorar para o Bajaktarevic formar essa linha de 5, que sempre acontece. A Bósnia sempre se defende com a linha de 5, com o Bajaktarevic fechando com os 4 de trás. Bom, e a gente tem a Bósnia fazendo pressão, né? Atacando com pressão alta. Várias vezes isso vai acontecer no jogo, tentando roubar essa bola para os dois volantes poderem retomar essa bola aí num chutão do adversário, então num passe errado, para tentar já ganhar superioridade e formar a ação de ataque. Então, vários ataques de pressão, assim, a Bósnia vai tentar ao se defender já no começo da posse adversária. Bom, e a gente projetando a Copa do Mundo da Bósnia, a gente tem aí um grupo que ela vai jogar contra o Canadá em Toronto, e aí ela tem que cruzar o Canadá tudo para jogar em Los Angeles o segundo jogo. Então, uma distância muito grande do primeiro para o segundo jogo, né? E o jogo contra a Suíça. A Suíça já vai estar ali instalada na costa oeste, vai ter feito o primeiro jogo por lá, enquanto que a Bósnia vai ter que cruzar aí da América do Norte, de Toronto para Los Angeles. Esses detalhes fazem diferença, né? Isso pode atrapalhar um pouco. E aí o terceiro jogo é contra o Canadá em Seattle. Eu acho assim, se passa em segundo, pega o segundo colocado do grupo do México. E aí pode ser o México, pode ser a República Tcheca, que seria um confronto europeu muito equilibrado, pode ser Coreia do Sul, África do Sul. Então, assim, é acessível para chegar numas oitavas de final, né? Agora, se passar em primeiro, pega um terceiro colocado, e o primeiro do grupo B é o time que vai ter mais tempo de recuperação
de um jogo para o outro, então seria interessante, né? Então, são essas as possibilidades da Bósnia. Dá para chegar numa oitava de final? Dá. Ainda mais com essa resiliência de passando nos pênaltis, né? A gente já viu a Croácia chegar longe, chegar em final de Copa do Mundo assim, em semifinal de Copa do Mundo assim. Por que a Bósnia não pode ser uma surpresa chegar numa oitavas, uma quartas de final desse jeito, né? Fazendo jogos truncados, levando para os pênaltis, o goleiro salvando, enfim, pode acontecer. Mas acho que uma Copa normal para a Bósnia é chegar pelo menos ali no primeiro mata-mata, jogar seu primeiro mata-mata da sua história. Certo, gente? Tem muito vídeo para vocês maratonarem aqui sobre as seleções. Então curtam, compartilhem, assistam e digam aqui nos comentários até onde vocês acham que a Bósnia e Herzegovina vai nesta Copa do Mundo. Um grande abraço e até a próxima.